Meus amigos, o Bruno de Laurentiis no X, né, o antigo Twitter, ele fez um post aí muito interessante respondendo aí o PVC e todos, né, que estão falando e dando voz à Leila Pereira e dando razão ao Palmeiras e aos clubes da Libra e tudo mais. A resposta dele foi mais ou menos o que o Fabrício Kika falou no nosso canal no YouTube e do que eu vinha falando também, né, no YouTube. Eu acho importante a gente trazer aqui. Olha só, ele coloca o seguinte: a divisão que a Libra usaria para o pay-per-view, altamente difundida pela imprensa, era de 50-50, 50% igual, 50% por torcedores assinantes declarados. A Libra quer fazer outra divisão e diz que o Flamengo deu anuência à mudança posterior. Porém, o Flamengo alega que não há o documento e que ele se opõe e seguirá se opondo. E para tal mudança somente vale se votação unânime acontecer, ou seja, qualquer clube tem poder de veto. O Flamengo alega que não aprova, logo está vetada a mudança. Se os outros clubes querem alterar, ainda assim estão descumprindo o estatuto formado. Há uma falta de legitimidade do processo institucional no processo de decisão do bloco econômico. Aí tem um monte de jornalista torcedor aí, né, esperneando, torcedores do Palmeiras, do São Paulo, Corinthians, de todos esses times aí de São Paulo, né, e do Brasil, estão esperneando. Tem uns aí até falando, fazendo ofensas aos outros jornalistas que cobrem Flamengo, fazendo ofensa a todo mundo, à torcida do Flamengo, ao próprio Flamengo. Os caras ofendendo todo mundo porque estão mordidos e não querem aceitar a realidade, tá? Então há uma falta de legitimidade do processo institucional no processo de decisão do bloco econômico. Se o Flamengo foi excluído da decisão, mesmo tendo direito a veto, não resta outra decisão que recorrer à justiça. Até 2029, será assim ou não será? Durma com um barulho desse. O Paulo Vinícius Coelho, que corre para defender outros clubes, normalmente verdes, né? O Laurentiis falando aí, se esquece de comunicar os detalhes. Ele diz que tem documento assinado, mas se esquece que há um estatuto a ser seguido. E não está, tá? PVC, como jornalista, está na hora de fazer, mais uma vez, lendo aqui a mensagem do Laurentiis para ele, está na hora de fazer uma reportagem. Cadê o documento em que o Flamengo aceitou repetir no pay-per-view a divisão da TV fechada e aberta? Aliás, PVC, sabe que tribunal estadual aceita decisões que outros não aceitariam? O de 88, sobre a Copa União, né? 87, né? Mas foi julgado em 88. Foi terrível sua ilação. Imagine se eu faço uma ilação dizendo que você tende a defender o Palmeiras e atacar o Flamengo. Mas pode ser que eu esteja errado? A declaração aí, né, a postagem no X do Bruno de Laurentiis, que é bem influente aí, né, fala sobre Flamengo e tudo mais. E esse recado dele serve para todos que estão aí utilizando, né, das acusações dos times da Libra e da Leila Pereira para soltar uma notícia, né, que não tem fundamento com relação à questão justamente da divisão, da questão da transmissão, do pay-per-view e tudo mais. Você precisa, né, saber que documento que está assinado, o que aconteceu, e não vão impor ao Flamengo esse status de malvadão e o que o Palmeiras é o bonzinho, que a Leila está com a razão e que tudo mais. Estão tentando inverter as coisas e, na verdade, quem está com a razão é o Flamengo. E a gente chega aqui logo pela manhã com esse segundo vídeo, com mais informação para vocês. Lembrando que hoje tem o sorteio de R$100 mil do Pix do Milhão. Não perca essa oportunidade, R$ 1,99, totalmente legalizado na SUSEP. Você pode garantir aí o prêmio instantâneo e ainda R$100 mil hoje e R$1 milhão na sexta-feira. Vou deixar na tela o QR Code aqui para você aproveitar. Além disso, a gente também tem aqui a Bet Oficial da Nação, lembrando que você pode jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, e tem como baixar na loja do Android, né, no Google Play, você pode baixar aí o aplicativo para Android. iOS você tem que fazer o cadastro no site normalmente, então aproveite, né? Lembrando também, sempre troquinho do pão, e eu quero
convidar você a conhecer e também a gente traz a informação que dia 10 de outubro a plataforma muda de nome, mas continua normalmente funcionando. Aqui você sempre gostou de utilizar a Bet Oficial da Nação. Bem, vamos lá. A gente tem aqui também outros patrocinadores. Eu tenho que lembrar você que você pode emagrecer com a Mais Cabelo, programa Mais Slim, e mandar um abraço aqui para a Ana, né, da AIP Flórida, AIP Seguradora, né? É espetacular. É só você procurar AIP Flórida, tá aqui também na descrição, no comentário fixado. Você que precisa de seguro, carro, casa, na Flórida, ela é a mais premiada, a empresa dela é a mais premiada da Flórida. Então, vale a pena você procurar. Você que me acompanha, que está aqui na Flórida, está procurando uma seguradora, a AIP faz o melhor serviço na região. Bem, vamos lá. A gente já falou da questão do Rossi e tudo mais, mas eu queria falar com vocês aqui sobre uma questão muito importante. É uma questão muito importante. A gente tem um jogo na quinta-feira e depois um jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, que são 2 jogos que, para mim, valem a disputa pelo título. São jogos como se fossem verdadeiras finais. E esse jogo, em específico, contra o Cruzeiro, a gente tem o Gabigol jogando contra o Flamengo, um reencontro com a nação, e ele motivou aquele inferno, lembra? Contra o Atlético Mineiro, contra outro clube mineiro. Agora chegou a hora de um novo inferno, dessa vez contra um outro mineiro, o Cruzeiro. A torcida do Flamengo tinha que se mobilizar. Eu tô vendo a galera, a Açucena do Mengão, né? A Açucena Mengão fazendo a campanha pra galera. Ó. Vamos fazer o Maracanã virar um inferno na quinta-feira contra o Cruzeiro. Porque se a gente pensar bem, se a gente ganha do Cruzeiro, a gente dispara na tabela e a gente automaticamente tira o Cruzeiro da briga. E daí só vai faltar o Palmeiras. E logo mais à frente a gente tem um jogo de confronto direto com o Palmeiras. É isso aí. E a gente ganhando do Palmeiras, mano, esquece, acabou tudo. Entendeu? Então, contra o Cruzeiro vai ser de extrema importância a torcida vir, a gente cair pra dentro e fazer do Maracanã um verdadeiro inferno, como foi aquele Flamengo e Atlético Mineiro, ou até mesmo pior, parceiro. O Gabigol sofrer agora do lado de lá. Porque nós é que somos o Flamengo, entendeu? Então vamos subir aí, ó. Vamos fazer o Maracanã virar um inferno quinta-feira, vamos! Vambora. E aí o Gabigol provar do mesmo veneno, né? Naquela época ele que incentivou tudo isso e agora o Gabigol tendo a oportunidade de enfrentar o inferno, né? Ele vai ver do outro lado. Totalmente a favor, galera, vamos fazer uma festa, fazer um clima hostil, mas naquele jeito de cantar muito, de fazer, levar papel picado, bola, fazer uma festa na arquibancada, botar pressão, igual foi naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Sou totalmente a favor desse tipo de movimento. Então, Inferno 2.0 agora contra o Cruzeiro do Gabigol, né? Olha, a gente tem aqui uma informação aqui importante para trazer para vocês com relação à data FIFA, mas eu queria só repassar aqui a situação da Leila Pereira, que a gente falou no vídeo anterior, que ela falou que a sugestão dela seria criarmos uma liga excluindo o Flamengo. O Flamengo joga contra ele mesmo, contra o sub-20 dele mesmo, né? E aí os torcedores do Flamengo reagiram comentando muito. O Samurai Rubro-Negro: quero ver a Globo transmitir Mirassol e Juventude, nada contra os times. Sport e Bragantino, né? Vai ficar transmitindo esses jogos sem ter Flamengo. Aí os palmeirenses dizendo que a Leila é F demais. Eu, sinceramente, acho que ela está passando vergonha, tá? O personal Leonardo: Flamengo é audiência. O Cacau Cota, ex-diretor do Flamengo: mesmo discurso do Sormani, vergonhoso, tá? O Fonte Silva: já existe essa liga, chama-se Série B. Clubes que os outros clubes todos juntos já foram rebaixados. Já existe a Série B. O Moisés Silva mandou: hahaha, iremos jogar Champions League, é melhor. E o Augustine Neto: que tal ela dividir o lucro da empresa dela com as empresas menores do mesmo ramo? É mais ou menos na linha do que eu estava falando.
A Jéssica Lazzaroni. Leila deixando claro que não tem como competir com o Flamengo. Ele é o maior de todos. O Mengão sem contexto, sem Flamengo, sem visibilidade. O Gustavo Everton concorda. O Flamengo tinha que ir jogar a Champions. A Camila KR. Cala a boca, Leila. Flamengo é maior mesmo. Aí o pessoal mandando aqui. O Diene 1904. É impossível fazer. Mas se fizer, o Flamengo monta uma liga com esses outros times que seja até do Nordeste, só para nós ver que dá mais audiência. Pô, ia dar mais audiência. Ia dar mais audiência e eles iam ficar desesperados, né? Pessoal detonando aqui questão de crédito e tudo mais, detonando, falando desse, né? Ela fala de uma coisa, mas, pô, vai falar do Flamengo, mas, pô, é complicado, né? É complicado. O sonho dela é comandar o Flamengo. Nada, ela quer parecer a boazinha de botar o Palmeiras como salvador da pátria. Aí, olha só, o Daniel Oliveira Light falando, o Flamengo podia jogar sempre, né? Time titular contra Flamengo sub-20. Lotar estádio, recorde de gente assistindo na TV. Rafinha, Batuque da Vila, essa Carminha não sei o que ela faz no futebol, kkkk. E aí, cara, teve gente comentando aqui também que não tem problema, não, que ela falou para o Flamengo jogar contra o próprio sub-20, aí o pessoal falou, vai bater recorde também, afinal de contas, tinha mais gente assistindo o sub-20 do Flamengo no Mundial contra o Barcelona do que nos jogos do Palmeiras. A gente, então, vê que os torcedores estão todos apoiando o presidente do Flamengo. E ela, né? E até quem não é Flamengo está comentando, que ridículo, né? Por mais que ela tenha muita coragem de peitar o Textor, agora o BAP, por mais que ela tenha coragem de peitar o Flamengo, isso aí, realmente ela tem coragem, mas não tem sentido nenhum, né? Tá falando algo que não tem sentido nenhum.